Ó. Então, gente, vamos começar então aqui. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Série nova no canal. Jogo novo. Eu nunca joguei nenhum Shin Megami Tensei da série principal, né? Só joguei spin-offs por aí. Mas hoje começar o último lançado, né? Aqui a série principal. E bora. Mais delongas. Novo jogo. A sensação de dificuldade no jogo é se influenciar apenas na batalha. A história não será afetada, pode mudar. A dificuldade difícil pode ser escolhida aqui, não poderá ser selecionado posteriormente. Esses são o nível de dificuldade. Casual, uma dificuldade proporciona experiência tranquila, recomendada para iniciantes da série Shin Megami Tensei. A dificuldade normal, dificuldade que proporciona uma experiência envolvente, recomendada para veteranos da série Shin Megami Tensei. Uma dificuldade repleta de perigos e adversidades, recomendada para quem busca um desafio excepcional. Será? Será que eu me sujeito a isso, velho? Será que eu me sujeito a isso? Eu sei que eu posso mudar depois, né? Mas... bora, vai. Se ficar impossivelmente difícil, eu troco, vai. Iniciar o jogo na dificuldade difícil? É isso mesmo, bora. Eu já joguei Shin Megami Tensei, os outros, cara, eu sou bom. Até certo ponto.遥か昔、神により作られた秩序の世は、神のしもべたる天使たちにより正しく導かれていた。その世の中で人々は幸せを感じ、健やかに繁栄していった。しかし神の世といえど永遠ではない。神の生み出した清らかなる流れも人の営みの中でいつしかよどみ世を腐らせる毒となる。そして狂った秩序は混沌となり、過ぎた混沌もまた秩序によって飲み込まれていく。諸行無常なるこの世の中で知恵を得た人間たちがいかに歩む、そしてムクロとなるか。新たな王の生まれるその日までゆっくりと眺めさせてもらうとしよう。ここを通らんとする魂か。ここは未来へつながる道。汝の歩む先が世界の在り方を決める。その手を止めろ。その少女は存在の許されぬ魂。世界に混乱と破滅を導く層を持つ
この地で永遠に封じるべき存在。少女を連れて行くことは世界をあるべき未来ではなく未知なる世界へとつなげるであろう。それでもその少女の手を取るのか。ありがとう。愚かな汝のその選択が世界の命数を縮めたことを忘れる願わくば汝が歩むその先で正しき道へ戻ることを。Shin Megami Tensei 5, Vengeance, como a narrativa progride, principalmente determinada por você aceitar ou não a mão da menina. Jogo. Cano da criação, a história original de Shin Megami Tensei 5, Cano da vingança é a nova história para Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Eu sabia disso aqui, então por isso que eu peguei a mão dela. Então, manda menina, escolheu o Cano da vingança. Veja iniciar o jogo com essa história? Exatamente! É isso mesmo, vamos começar. いいか、よーく聞け。先日配布された端末にまだ登録をしていない者がいるようだ。そろそろ仮アカウントの期間が終了するから今のうちに登録を済ませておけ。Ai ai, precisa do primeiro nome aí, rapaz. Seria a história original então? Não exatamente, é mais como se fosse as duas histórias começam igual, aí acontece uma coisa que muda o trajeto. É como se fosse uma realidade paralela, tá ligado? Seu primeiro nome? Vixe, como é que eu vou botar isso aqui? Seu nome não pode conter apenas espaço ciber. Porra. Tá bom. O nome. Que nome eu coloco pra ele? Já sei, mano. Martin. Celictus. Esse mesmo, mano. Esse Martin Celictus. Já estou bem, exatamente. É. それからもう一つ、最近物騒だから必ず集団で寮まで帰るんだぞ。ホームルーム終わるぞ。ありがとうございました。Nós fomos instruídos a ir embora em grupos. Achar um colega para acompanhar. A menina vai ficando canto da direita, a tela oferece informações sobre o seu redor. O símbolo indica como você pode falar, pede a pessoa para interagir. Pressionar triângulo quando em campo, abrir o menu para salvar o progresso. Ajustar as configurações de habilidades. Diversas funções do menu serão desbloqueadas à medida que o jogo progredir. Ele pode salvar pressionando o tampo, quando em campo, é recomendado salvar com frequência. Ok. Só ver um negócio aqui, gente. Aqui, ó. Ver se dá pra eu tirar isso aqui, o ambiente, o FPS aumenta. Aumentou 10. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar... Pra não ter essas quedas absurdas, eu vou deixar travado em 30. Já travado em 30 mesmo. É o melhor pra mim. Parece a toalha de mesa tem de ter.
Posso salvar já? Posso salvar logo aqui? Parece uma toalha de mesa foda. Ah, por falar em bizarrice, eu vi que uma menina do primeiro ano foi atacada pela estação. Uma sombra foi pra cima dela. Uma sombra? Como assim? Oh my god, pessoal. Bem, foi como ela descreveu. Ela disse que uma névoa escura rasgou a bolsa. Parece que uma garota estava usando o uniforme da escola secundária de Santa Marina a salvou. Fala sério, isso parece coisa de anime. Essas coisas de filha. Estou com vocês conversando, né? Parece bonito pra acompanhar você. Ah, ninguém gosta de mim. Ó. Quer saber quem eu acho que o maior dessa escola? O Yuzuru, óbvio. O Yuzuru, obviamente. O Yuzuru Atsuta, né? Estudante exemplar da classe B? É, eu acho que ele é mesmo o mais que se destaca aqui. Agora, entre as garotas é a tal Izo Nokami, né? Ela é inteligente, uma grande atleta, simpática. Ela é perfeita. Ei, eu sou inteligente, sou atlética, eu sou simpática. Estou desocupado conversando, não parece que pra acompanhar. Ah, ninguém gosta de mim. Ó. Ei, vi conversando com aquele nerd da aula seguinte. Qual é o nome dele mesmo? Ichiro Dazai? Sim, isso, Dazai. Acho que ele tá fazendo uns vídeos, tipo, fazer uma série da internet. Ele queria saber sobre aquele incidente do túnel. Ah, é, aquele negócio de o cara invisível com uma faca? Eu tô imaginando que rolou lá de verdade. É, parece que é nisso que o Dazai tem interesse. Falou que vai resolver o mistério do túnel e do cara. Ele tá realmente empolgado, sabe? Ah, opa. Marcador de objetivo, às vezes um símbolo pode ser exibido no minimapa. Marcador de objetivo que indica o seu próximo destino. Esse eu tenho mais marcador, avancei a história principal, desvia esse lugar para conseguir. Tá bom. E eu mando seu rosto, pode vir comigo? Esse que acompanhei pra ir embora? É, ir pra casa em grupo parece ser um saco. Acho que vou embora sozinho mesmo, sem problema. Você não consegue achar companhia? Talvez deva ir sozinho também, né? Porra. A gente foi embora sozinho. Vocês iam embora sozinho também. Claro! Eu não quero! Ah, vai, né? Tá me oferecendo. Yuzuru-kun tachi! Kochi, kochi! Konnichiwa, senpai. Miyazu-chan は彼と知り合いなの？ああ、僕と宮津が一緒にいるとき、彼と何度か会ったことがある。そうなんです。タオ先輩。そっか。いつも一緒にいてくれるお兄ちゃんがいて安心だね。はい。僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。その通りだね。それじゃあみんなで帰りましょう。Martin frequenta a escola secundária de Jouin. Não tô longe dali, ele vive no dormitório da escola secundária de Jouin, com outros estudantes. Tá bom. Reto entre os dois locais, a rota mais curta é pela passagem da conexão. Pela passagem de conexão, a estação de Shinagawa. Para ali, escola Joaquim, entendi. O jeito mais rápido de voltar ao dormitório é seguir para sair do oeste na estação de Shinagawa. Vou fazer um negócio aqui, gente. Eu só mexer de novo aqui, mas no som dessa vez. Diminuir um pouquinho aqui.
Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. 行くぞ行くぞ行くぞ Pronto. Só um pouquinho, que tá um pouco alto na cutscene ali. Mas melhorou, melhorou. Posso ir pra cá? Ai, ai, esse lugar tá ficando muito perigoso. Tá bom. Ai, meu Deus, me lembra Raidou, ó. Isso tudo me dá arrepios, e o teto é muito baixo também. Muita coisa esquisita acontecendo ultimamente. O índice de suicídio aumentou, aqueles ataques aleatórios em toda a cidade acontecendo ao mesmo tempo. Tô dizendo que na internet que é tudo culpa de monstros na cidade. Se já não fosse bizarro o suficiente, agora querem botar a culpa em monstros? É rir pra não chorar. Onde você vai? Tá só por aqui. Porra, não posso nem andar, velho. Posso nem andar, cara.そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか？最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか？なんと言っても君は。何かあったのかな？そうみたいだ。すまないが少し様子を見てくる。Se aconteceu algo na estação, é melhor dar uma olhada. E aí, meu filho? おいおい Ah, fala sério, dá pro Shinagawa é um porre sem os trens. Não! O vídeo está tudo bloqueado por uma capa azul, você não pode seguir adiante. おい Ei, eu ouvi dizer que alguém foi comido vivo. Será que foi algum animal selvagem? Eu tentei dar uma espiada, mas não dá pra dizer, tem sangue pra todo lado. Se gravar isso, vai viralizar na internet, com certeza. Algo parece ter acontecido aqui, é disso que as pessoas estão falando. Tá bom. Vai lá. Outro assassinato? E esse é tão brutal quanto os outros. Ó. Tô conversando com ela, mas a garota o ignorou e foi embora. Porra. すみません。校内で事件がありまして、現在通行止めになっています。 Tá bom. Não. あ、先輩。さっきお兄ちゃんが戻ってきたんですが、電話をしながら駅の外へ走って行ってしまいました。そしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところでかけ直してくるって。先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか？いつも私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。 Deixa comigo. ありがとうございます。私はもう少しここでタオ先輩を待ってみます。 Essa coisa tem NPC aqui, peraí. Falei. Aquela capa tá escondendo um banho de sangue, uma cena horrível. A maioria das pessoas só foca no banho de sangue, no cadáver, ou no que sobrou dele. Eu pensei ter visto um vulto fugindo, mas já não tenho certeza. Será que só eu percebi? Ah, mas um daqueles estudantes do colégio correu na mesma direção. Era um garoto de óculos. Achei que tive sorte por não estar tão cheio. Caramba, não consigo um momento de paz. Ah, você é da Join? Parece que fecharam a região toda. Duvido que dê pra voltar o dormitório por aqui.
Alguém disse que um animal selvagem fugiu do zoológico em frente à estação e esse caos todo é por isso. いいですか？ Se foi uma história que conseguiram inventar, aquilo em frente à estação é um aquário. Sim, claro. Agora foi tudo culpa de um peixe. Cara, nem me espera, tá ligado? Beleza. Cara, eu comecei o jogo quase agora, tá ligado? Não vi nada, só andei. Só andei, tá ligado? Não vi nada, doutor. Mas aí, doutor. Pô, cara, você não aparece há tempo, pô. Tô em live há quanto tempo? Faz meia hora já, o cara não aparece, tá ligado? Meia hora já em live, o cara não aparece. Aí depois fica reclamando, tá ligado? Fica reclamando, tá ligado? Ai, ai, esse lugar está ficando muito perigoso. Ah, a estação está interditada? É. Ah, eu vi um estudante colegial de óculos entrar naquele túnel de abaixo. Tava pensando, será que tem mesmo algo se escondendo naquele túnel bizarro? Eu ia passar por uma garota de cabelo curto, mas não reconheci o uniforme dela. Vai 10 minutos que começou o jogo aí então. Eu só tá agora. Que isso, cara? O cara tá me ameaçando aí, pô. Faz 10 minutos que comecei o jogo, tá? Teve nada, só falei com os NPC aqui, eu dei um meio metro. Tá?「このトンネルのあたりで化け物を見たという噂があります。あいて天井すっごい低いわ。奥は暗いです。なんかヤバそう。Que porra é essa? Um 1,5 metros. Tá nessa daqui, boa. いよいよ奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。ここで何をしてる？What? Me ferrei, amigos. Porra, tu não é esse? Isso aí. Kaつて人という生き物が知恵を持つはるか昔の話。世界を滑る王座に法の神がついた。そして他の神々が王座に近づけぬよう彼らから知恵を奪い取った。知恵を失った神々は悪魔となり、奪われた知恵は知恵の実として楽園で管理されるようになった。ある時、一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。この楽園にある知恵の実を食べる。蛇の狙いは再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を追われた。人間よ、知恵を得た魂を持つ人間よ。
悪魔はお前たちを狙っている。そのことを忘れるな。Os caras tá maluco das ideias. Pô. Da farinha de milho, é. なんということか。この地に人間が紛れ込むとは。ここは人間の立ち入って良い場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。混沌の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。口を閉じ、暴れぬようにしろ。安全な場所までお前を搬送する。O anjo que eu lembro não era assim não. É, então. O anjo que eu lembro era... É outra coisa. Aliás, tá no rádio, né? Tá. Tá no rádio, obviamente. Não importa quantas vezes você olha, o mar de areia não parece ter fim. Ah, é areia mesmo, não é parede mesmo. É seguro dizer que isso não é um sonho. Decido seguir em frente por enquanto. Ai, meu Deus! Só tem areia! Se me der, melhor ter ficado na sombra. Então, o mapa do Peak Be Like. Ó. O mapa do deserto do Peak Be Like. Eita porra, o FPS foi embora. "少年、死にたくなければ手を取れ。Segurar a mão dele, assentir, não sei o que é assentir, então vou segurar a mão dele. Fazer piada de não falar, mas deixa quieto, que isso, cara. O Mega Man é, o Mega Man. Oh! Na hora de morfar.
Ganhar a conquista. Toma roxo.古き神の姿、ナホビノに戻ったか。神に引き裂かれた知恵と生命よ。汝らは協力し、未来をつかみ取らねばならぬ。光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を超えた地で愛が見えよう。その日までその力を持って戦い抜くがよい。少年、聞こえるか。君は私と合一し、ナホビノと呼ばれる存在になった。体は私をベースにしているが、意識は知恵である君の領域のようだ。指示を頼む。君の意志に従い共に戦おう。Gente, o volume tá bom pra vocês? A pressão de turno, ações do jogador e do inimigo são guiadas pelos ícones de pressão de turno exibidos na parte superior da tela. Então a ação consome um ícone. Selecione habilidades e escolha uma ação a ser executada. Oh, maga! Ao escolher a ação realizada, você pode selecionar habilidade, escolher atacar, curar ou dar suporte entre outras ações. Baixar um teco. Então, depois dessa batalha eu baixo. Habilidade atacar, não consome PM, todas as outras ações, no entanto, custam PM. Observa as situações e a melhor abordagem. Não posso dar tudo ainda, então. Ai, ele dá mais dano que eu, por quê? Um pouco mais rápido que a tua voz? Então baixa depois. Cada habilidade tem sua própria afinidade. Os demônios geralmente têm fraquezas a certas afinidades e habilidades. Atacar a fraqueza de um demônio, causa dano, faz com que um... Tá bom, isso aqui já sabe, né? Atacar a fraqueza, brilha o bagulho e se brilhar tudo extra. Tá bom, a gente já sabe isso aqui, né? Já sabe isso aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Fica em pressão, o Dudu não pisca, tá bom. Ai, caralho. Não, pera aí. Não vai botar automático não, tá doido, é? Receba! E receba de novo! Pronto. Eu quase morri, né? Mas beleza. Extreme Armor? Isso é óbvio, né? Ganho vitalidade, agilidade e sorte. Subir de nível, distribui seus pontos para aumentar os seus atributos. E aí, mano, vai build o quê? Build full força? Build física? Só força? Magia? Faz o quê? É full força aqui? Deixa eu botar um de ponto de força porque meu dano padrão ali tá muito baixo, mano. Vou botar pelo menos aqui no começo um de força só pra... Depois a gente pensa numa coisa melhor. Onde estamos? 今は魔界と呼ばれている。そして魔界に住む悪魔が君を狙って襲ってきた。そうだ。悪魔と呼ばれる古の神々とその眷属だ。そして悪魔が住む世界、それをすなわち魔界と称している。だが安心してほしい。私、人造魔人青神が君を助けよう。私たちはナホビノと呼ばれる存在となった。この体であれば悪魔と戦い進むことができる。安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。この世界を把握するためにまずはここへ向かってほしい。
Mapa, pressione para exibir o mapa e poder visualizar. Nossa, não sei falar dele. Visualizar uma área maior. Dispara quando o minimapa não fornecer informação suficiente. Além disso, se houver um local específico em que deseja mirar, coloque o marcador no mapa. Ok, só baixar aqui um pouquinho mais o som. Tá no 3 aqui, no 3. 3. Tá melhor aqui, né? Dá um save aqui. Dá um save aqui, né? Ai, ai. Espera só um minutinho, gente. Ai! Voltei. Bora então. Pra cá. Oh, eu tô sem vida, cara. E aí, o que eu faço? Tô sem vida. Arrancada. Realmente pode se colocar em alta velocidade. Segure L2 ou R2 e use. O que eu tava acabando de fazer, tá ligado? Beleza. 先ほどの戦いで消耗したようだ。マガツヒを集めるといいだろう。 Cara, eu tiro o som, tá ligado? この世界は Peraí. マガツヒと呼ばれる悪魔の力の源となる霊力が満ちている。それが結晶化したのが周囲の光だ。何？少年。君にはマガツヒが見えていないのか？まだ体が馴染んでいないのか？目を凝らしてもう一度見てほしい。Ai, foi bangado. 見えたか？そう。それがマガツヒの結晶だ。マガツヒは我らにとっても力となる。見かけたら近づき、エネルギーとするといい。 As três luzes coloridas podem ser vistas no mapa, se chamam cristais de Magatsuhi. Os cristais verdes restauram PV, os cristais amarelos restauram PM, os cristais vermelhos armazenam o Magatsuhi, que é necessário para habilidades especiais. Ok. Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Calma. Ai, ai, bora. Opa, colecionado aí. Mas não vou recuperar minha vida toda, cara. Ou vou? Não vou. Eu faria isso? Não sei. Passar por vários obstáculos ou viajar pelo mundo. Pressione para pular. Tá bom. Só pula em bolinha, velho. Uhum. Os escalados são blocos de bordas vermelhos espalhados pelo mapa, tá? Eu posso dar parkour. Ui. Parkour. Tem alguma coisa que eu deixei passar? Parkour. Parkour. Baú de tesouro, objetos dourados no mapa são baús de tesouro, pode ser destruído, tá? Ah, isso aqui não parece um baú, pra ser sincero, mas beleza. Porrada na bolinha, é isso, mano. Porra de bolinha. Boa noite, é massa. Ih, opa, e aí, Ryan, beleza, mano? Tudo bem com você? Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Perfeito. Eita. Bem, tu? Tô bem, mano, tô bem. Bem de boa. Shounen, 見てほしい。これが魔界と呼ばれる大地だ。ここはかつて東京と呼ばれていた。しかし時が過ぎ、悪魔が跋扈する魔界と化したと聞く。A humanidade morreu. 少年、君の疑問に答えるだけの情報を今の私は持っていない。私が覚えていることは、かつてこの地で神と悪魔の戦いがあったこと。天使と悪魔があの東京タワーの前で遭遇。その場に私も居合わせたことは覚えている。だがその後の記憶データが破損している。覚えていることは、君を守れという指令のみ。
少年、このまま共に東京タワーまで向かってくれないだろうか。記憶の最後に残るあの場所へ行けば何かを思い出せるかもしれない。Aceitou a missão, a jornada. À medida que avançando na história, outra missão pode surgir naturalmente. Essa missão chama de missões principais. Tá. Ok. Uhul. 目の前に見える青い光の柱。 Olha aí, ó, o tanto de sal. Tá bom de sal. Tem massa diabetes. Boa. Agora vou tentar falando, né? Boa. 流血と大地の霊力が溢れ出た場所でとてつもない力を秘めているという。触れるものを癒すだけではなく望むものを異なる場所へ一瞬で飛ばす力もあるそうだ。先の戦いの疲れもある。癒しの効果があるか確認することを推奨。Ai. 変なやつが舞い込んできやがった。ここはどこだとここは俺様の住みかよ。見ての通り珍しいものを集めてるからな。普通のやつが来られないところにこうやって住んでるのさ。しかしお前変わった悪魔だな。一つの体に二つの意志を感じるぞ。気に入ったぜ。俺はギュスターブ。お前には俺の持つ品を何でも譲ってやるぜ。もちろん優勝だがな。で、お前東京タワーを目指してるのか。そのために流血の力を利用しようとしてここに流れ着いたと。だったらますます俺様から有用な品を買うといい。ばっかさえ払うなら何でも売ってやる。悪魔との戦いに役立つ品も揃ってるぜ。Comprar. Kaundana? Maito. Maito. Não tenho dinheiro não, meu filho. Luneta, exibe informação de inimigo. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Posso vender coisa? Posso vender o que eu acabei de comprar. Não precisa não. もう帰るのか。じゃあお前がいた場所に返してやる。ところでこうして会ったのも何かの縁だ。一つ頼まれてくれないか。俺はかつて人間が使っていたものに興味があってな。ミマンという子分どもに収集を頼んでいるんだ。だが連中は気まぐれな上に忘れっぽい。探し物をやめて自由気ままに過ごしてやがる。クソめ。だから見かけたら俺のところに一度戻るよう言ってはくれないか。もちろんその分の礼はするぜ。それと龍脈とここをつないでおく。こ
これからは気が向いたらいつでも来るといい。キヒヒ。じゃあな。そうそう、忘れてたぜ。流血の利用方法を教えてやる。流血に集まる霊力を利用してお前さんを回復できるんだが、 De graça? というわけにはいかねえな。 Ah. それなりの真っ赤を払ってくれるならちゃんと癒して De や graça. る。覚えておきな。 Enquanto o cadáver está disponível. O coração está disponível. Pelo mundo, escura a travessia para encanto cadáver. O serviço ficará disponível à medida que o grupo progredir. Fonte de lei são um bom ponto de salvamento. População muda, ative todos os 予想 contratos. 外の出会いもあったが無事流血の機能を把握できた。東京タワーへ向かう間に頼まれた未満の捜索を Então, 推 onde é 進 que será que estão os mimando? Nem tô vendo um ali não, né? Eu quero me recuperar, mas eu gasto quanto aqui? Gasto quanto aqui, hein? Gastei pouco, ainda bem. Deixa eu salvar o jogo aqui. Ai ai. Então, FPS morrendo aqui, vamos continuar. Ô, De Jorge,